Paulo Figueiredo também com a gente. Paulo, seja muito bem-vindo. Ótima noite para você. Queria sua análise, sua avaliação, você que também acompanha o dia a dia da política na Argentina. Bom dia, boa tarde, na verdade, e boa noite para alguns, para você, Daniel, para os meus amigos aqui dos Pingos nos Is, para você que está em casa nos assistindo aqui. Olha, eu acompanho a política da Argentina mais ou menos como eu acompanho a política do Brasil, né? A gente tem um ex-presidente de esquerda condenado por corrupção que ficou solto, né? Ficou solto porque tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal deles lá. Tá no poder. Aliás, agora ela é vice, mas pode disputar um terceiro mandato. Será que a gente, ouvindo essa história a respeito de um terceiro, né, não do nosso país, mas a respeito de um terceiro, de um país que não é o nosso, será que dá para a gente perceber o quão ridícula essa é a situação? Quão desmoralizado o país fica? Lembrando, um país que está com uma inflação estratosférica, metade da população em situação de fome já quase na Argentina, um país que era riquíssimo, que conseguiu ser destruído pela esquerda. Será que, olhando para os outros, a gente consegue ver o que não conseguimos necessariamente ver no nosso país? Eu acho que o caso da Argentina, e há outros exemplos, em maior ou menor grau, na América Latina, que mostram a desgraça na qual o país entrou, depois do comando da esquerda, depois da falência moral. Tem uma coisa muito, quase que bíblica, no momento onde um país se corrompe, um povo se corrompe moralmente, a ponto de ser governado por um líder condenado por corrupção. Ou seja, o líder vai lá, rouba o povo, não o YouTube, TSE, não estou falando do Lula não, tá? Estou falando da Cristina Kirchner. Só para não derrubarem, não ter censura, não ter multa para Jovem Pan, estou falando da Cristina Kirchner. Então estou dizendo que tem um aspecto de condenação moral de um povo que se permite ser governado por alguém que o roubou, de forma comprovada. Um povo que permite isso, ele tem que sofrer certas consequências. Porque às vezes nós falamos dos planos de Deus, né? Confia em Deus, confia na providência divina. E Deus é amor, mas Deus também é justiça. E no momento onde uma nação se corrompe dessa forma, o juízo de Deus tem que vir sobre esse povo. É inexorável. E o juízo de Deus veio sobre o povo argentino. E virá também sobre o nosso povo. A não ser que nós façamos alguma coisa. Importante dizer, há uma diferença importante entre a Argentina e o Brasil. E quem quiser pesquisar essa diferença, algumas. Uma delas é o crescimento da população evangélica brasileira, já que eu estou falando de juízo de Deus. O crescimento do cristianismo no Brasil, né, que é muito importante, que teve um papel importante nesse processo eleitoral atual e um papel importante na sociedade daqui para frente. Um povo que é moralmente, um povo cristão tende a ser moralmente mais sólido e não permitir esse tipo de coisa. Se você for olhar, as pessoas que estão nas ruas são majoritariamente cristãs. Isso é um aspecto. O segundo aspecto é que a Argentina não tem a tradição e o histórico das Forças Armadas brasileiras, que sempre, durante toda a história do Brasil, funcionaram, e não cabe aqui no programa a gente explicar as diferenças entre a história do Exército de Caxias e a história do Exército Argentino, mas eu posso dizer que o nosso Exército foi um garantidor, um moderador, como os comandantes disseram na carta que mandaram recentemente, assinado conjuntamente, foram um moderador, um check and balance grande, não um poder moderador, mas um moderador na história, acima da Constituição, fora da Constituição, um moderador de disputas da sociedade. E a Argentina nunca teve isso na sua história. Então, talvez, por essas diferenças, ainda haja alguma esperança para o Brasil.
Mas se nós permitirmos de forma... se nós deixarmos, sem tomar alguma atitude, que um corrupto governe o nosso país, o juízo de Deus virá sobre o Brasil da mesma forma que veio sobre a Argentina. Posicionamento de Gleisi Hoffmann em relação à condenação da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Agora o comentário de Paulo Figueiredo. Paulo, com você. A bandido gosta de bandido. Vocês adoram, vocês andam juntos. Tem uma foto maravilhosa que é o Lula com a Kirchner, e tem o Lula acho que está com um retrato do Che Guevara, se eu não me engano, pendurado. Eles se adoram. Isso aí é uma coisa maravilhosa. Os amigos dele estão fazendo força pro Maduro e para a posse dele. Está tentando que o Maduro vá para a posse dele. E Cristina Kirchner é fichinha. Que o Maduro roubou na Venezuela e o que ele fez com o país é fichinha perto do que a Kirchner roubou e o que fez com o país dela. O Lula a gente não pode mais dizer aqui que roubou, né? Não pode mais dizer que é ladrão. Tem esse porém. Acho que na Argentina o pessoal ainda pode chamar a Cristina Kirchner de ladra. Na Venezuela não pode, não. Mas na Argentina eu acho que pode. Né? Acho que não tem uma censura ainda do STF lá proibindo de dizer que ela foi condenada e tudo mais. Estou falando da Cristina, só STF, estou falando da Cristina, o TSE. Estou falando da Cristina Kirchner, não estou falando do Lula. Lula não é descondenado e tal. Não estou falando uma coisa dessa. Mas é muito parecido, né? O que mostra que a esquerda, o problema central, e óbvio, sei que o Fernão não gosta quando eu falo aqui esquerda e tal, mas é um agrupamento, né? É uma figura de linguagem para agrupar pessoas que têm uma visão de um mundo semelhante. E eles não estão nem aí para negócio de ética. Lembram quando o PT era o partido que dizia que lutava contra a corrupção? Aquilo era simplesmente um meio para chegar ao poder. O discurso deles é sempre um meio para chegar a um objetivo. Qual é o objetivo final? Poder. O objetivo final é sempre poder. Então, vale absolutamente tudo. Agora não tem mais pudor com o negócio de corrupção. Depois que o Lula, que a Cristina, que todo mundo sai impune, não tem mais pudor. E esse é o ponto central nessa história. De novo, o risco das sociedades quando elas não punem corrupção. Quando fazem a pergunta que fizeram para o Gilmar Mendes. Gilmar, no Brasil o crime compensa? E o que acontece com uma sociedade onde o crime compensa? Ela só vai se afundando mais e mais e mais e mais. Vejam, o Brasil teve a oportunidade no julgamento do Mensalão, estou falando de 2006, 2007, Mensalão, o Brasil teve a oportunidade de punir exemplarmente aqueles corruptos. Não puniu. Veio a Lava Jato, puniu de forma inadequada e no final acabou todo mundo solto. Compensaram com a eleição do Lula. Então o que vai acontecer daqui para frente com o Brasil? Vai acontecer que a corrupção vai ser generalizada, porque o crime compensa. Mesma coisa na Argentina e mesma coisa no restante da América Latina.